Começar então com o nosso repórter setorista do Corinthians, que fez as honras de achar um isqueiro pra gente acender a velhinha e também pegou a faca, então... Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o... Vamos lá, Pedro Ramiro. Os jogadores do Corinthians estavam hoje no Parque São Jorge. Isso. Né? Renato Augusto. Hoje teve uma discussão nos donos da bola, meio que sem querer. A gente discutiu, aí eles falaram, né? Que o Lucas Moura é melhor que o Renato Augusto. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu fui ver os títulos do Lucas Moura. Lá fora ele ficou 10 anos. Ele só ganhou no Paris Saint-Germain. Não ganhou mais nenhum título. Porque o Tottenham nunca ganhou título. Tudo bem. Mas o Harry Kane é o maior artilheiro da história. Sim. Isso. Então vamos lá. Ele ganhou, acho que 3 títulos franceses, 2 Copas francesas, o que é água de salsicha. Se a gente fala isso do Neymar, a gente não pode mudar a opinião. Sim. Em relação ao Lucas Moura. E não ganhou nenhum deles sendo protagonista. Isso, e não ganhou nenhum deles sendo protagonista. Pra mim, o Renato Augusto é muito mais jogador que o Lucas Moura. Só que o Lucas Moura é bom de bola. Não é que ele é ruim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Só que eu prefiro o Renato Augusto. E você, Pedro Ramiro? É uma difícil decisão, mas o Renato Augusto, pra mim, tem uma qualidade técnica que eu gosto mais. Eu ficaria com o Renato Augusto. Pra você, Paulo do Vale? Eu levo em consideração o fato do Renato Augusto ter disputado uma Copa do Mundo como titular, sendo um jogador importante e que poderia muito bem ter disputado mais uma Copa. E não foi. Sendo um jogador E importante. o Tite não levou. Numa posição disputada, hein? Exatamente. Então, eu coloco o Renato Augusto. Não que o Lucas Moura não seja bom, Não, muito pelo muito contrário. bom. Hoje É vai muito bom de bola. vai Um é sobrar no 9, futebol brasileiro. um é 9 e outro é 8. Tipo assim. O Lucas Moura é muito bom jogador, mas ele não foi aquele cara que a gente Que se esperava. dele. Isso. O Renato Augusto, ele não conseguiu ser também o que a gente esperava por causa das lesões. Diferentemente do Lucas, que nunca teve uma sequência de graves lesões como Renato Augusto. Mas bola por bola, eu ainda prefiro o Renato. Vamos lá então, Pedro Ramiro, o setorista do Corinthians. Todas as informações do Corinthians, filho. Vamos lá, craque Neto. Então, até para explicar pro torcedor que nos acompanha, Renato Augusto muito provavelmente vai ser titular nessa partida contra o Fortaleza quinta-feira. Corinthians fez hoje, tá fazendo agora o último treino penúltimo treino, aliás, antes desse jogo contra o Fortaleza e viaja amanhã à tarde à capital do Ceará para realizar essa partida pelo Campeonato Brasileiro. O Timão que tem nesse momento 26 pontos, é o 13º colocado. E um detalhe, ó, o Fortaleza chega para essa partida com 4 vitórias e 1 derrota apenas nas últimas 5 partidas. O Corinthians vem de uma série de 2 vitórias e 3 empates. Quase todos os ingressos devem ser vendidos para esse jogo, ó. 30 mil já foram antecipados pela torcida do Fortaleza. O Fortaleza que é Demais a torcida, hein? Mas os caras são muito fortes, tem uma presença muito grande e esses ingressos devem ser esgotados pelo menos pela torcida do Fortaleza, o Vozão, não, o Leão, que vive uma fase É tipo, o Vozão é só o maior rival, né? É só o maior rival, o Ceará, só pra te dizer. tipo É o Leão. o Palmeiras É o Leão, é o Leão. Ah, pra ponte de Bugrão. É, tipo a ponte de Bugrão pra ponte. Super legal você. O Vozão. Nossa, maravilhoso. É o Leão do... PC. Então vamos lá. Ainda bem que você vai estar de folga na volta da Sul-Americana. Se não, a torcida ia me pegar na Os caras pancada. vão te receber bem no aeroporto. Mas um detalhe importante também, Gabriel Moscado já tá de volta e deve ser titular para essa partida. Ele que ficou com a seleção pré-olímpica, teve essa passagem importante justamente pela seleção pré-olímpica, mas que esse segundo jogo por Marrocos acabou não sendo realizado, nem vai ser realizado porque teve um terremoto lá ali na região de Marrocos, foi atingido Uma calamidade, irmão. calamidade, sim, de 6,8 magnitude. Mais de 2.800 pessoas morreram, meu Deus do céu. Sim, e inclusive a seleção brasileira fez uma primeira partida, foi derrotada por 1-0 para Marrocos e agora deve acabar não fazendo essa partida. O Gabriel Moscado já tá por aqui, vai viajar com a delegação do Corinthians. Além dele, o Fagner, que perdeu os últimos 5 jogos por lesão muscular na panturrilha, também vai estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. O que é um reforço excepcional. Pra mim, hoje, o melhor lateral direito do país é o Samuel Xavier, do Fluminense. Depois é o Mike. Tá jogando muito no Palmeiras. E que ganhou a posição. Agora o Fagner voltando, Renato Augusto voltando, Cássio, Lucas Veríssimo, que jogador. Que jogador. Gil, que melhorou muito.
Eu acho que ainda a lateral esquerda do Corinthians tá muito a pé. Olha como o Matheus Bidu não é pra ser o jogador do Corinthians, que ele é reserva do Fábio Santos. Com Não consegue ganhar a posição de jeito nenhum. Não é? Isso que o Fábio Santos pra mim é melhor que ele. Eu prefiro o Fábio Santos. Aí você tem Moscardo, vai jogar Juliano, porque o Michael foi suspenso. Renato Augusto, Matias Rojas, Yuri Alberto, eu acho que o Wesley. Não sei. Mosquito, não sei. Esse é o time para enfrentar o Fortaleza com a volta do Fagner, até pensando nos 2 próximos jogos contra o próprio Fortaleza, né? Ô, craque, você acharia interessante ter o Bruno Mendes na próxima temporada? Não. Eu não gosto desse jogador. Tem muita gente que gosta, eu respeito. Eu acho que ele é um bom zagueiro, só bom. Lateral direito ele é medíocre. Eu prefiro o Português do que ele. E lateral, eu prefiro o Rafael Ramos do que ele. Ele não ataca, não marca, não ganha de cabeça. Ele é um jogador medíocre como lateral direito. Só que eu não sei quem que inventou que teve um jogo que ele jogou bem. Nossa, ele é um baita. Não joga nada de lateral. Pro Argentinos Júnior, só fora de casa. Deixa eu falar, o único jogo que ele jogou bem, o resto, ele foi um dos piores jogadores. Pra mim. Então eu prefiro o lateral de posição. Se o Corinthians não tem um lateral de posição na base, fica difícil. E o Rafael Ramos é um português que poderia jogar e ele foi esquecido lá, né? Foi, inclusive, ele foi muito utilizado, inclusive também indicado pelo próprio Vitor Pereira, mas acabou não tendo tanto espaço com os outros treinadores que chegaram depois. O Bruno Mendes, inclusive, está no banco de reservas da partida que está acontecendo agora entre Equador e Uruguai. Ele foi convocado pela seleção uruguaia, inclusive sendo utilizado em muitos momentos como lateral direito, na própria seleção do país, não atuando como zagueiro. Portanto, é um jogador que deve ficar no banco. Tem uma má notícia para ele então, né? Se ele está sendo utilizado de lateral direito na seleção, Bielsa agora colocou um volante pra jogar de lateral. Quem tá como lateral? Nandes, isso. Ex-Boca Juniors. Tá como titular hoje lá na lateral direito. O Piquerez tá como lateral esquerdo titular hoje também. O Vinha também, ex-Palmeiras, tá jogando hoje como titular na seleção uruguaia. Portanto, falando um pouco mais do Corinthians. Ô, craque, você achou que o Fagner tá acima do peso? Viu uma galera discutindo isso? Faz tempo que ele tá acima do peso. E eu acho que... Quantos anos ele tem? Ele tá com 32. Na verdade, o Fagner deveria... Ele é novo. A verdade, o Fagner deveria ter feito o trabalho físico já mais de 3, 4 meses, né? Mas eu prefiro ele um pouquinho acima do peso que qualquer outro lateral da história do Corinthians, porque ele é um monte de jogador. A questão é também, né, craque? Será que ele não consegue voltar a, pelo menos, estar na melhor forma física? Porque hoje, quem tem que substituir ele é muito abaixo, então tem que jogar de qualquer jeito? É isso mesmo. Não dá tempo? Eu acho que o Fagner poderia melhorar um pouquinho a performance dele. Porque a grande força do Fagner é a chegada. É chegar junto. Hoje ele tá chegando muito atrasado. Se você perceber os cartões, mas ele é um monstro de jogador. E ele muito provavelmente vai voltar a ser titular, ainda mais com essa sequência um pouco negativa que o Bruno Mendes teve. E aí muita gente questionando qual que deveria ser. Não, mesmo se o Bruno Mendes jogasse bem, irmão. Sim. Ia ser reserva do Fagner. Muita gente questionando qual que seria a zaga ideal desse Corinthians, né? Porque eu imagino que o Vanderlei vai usar o Fagner como lateral direito, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos pelo menos uma vez por semana. O próprio Fábio Santos já falou que não tá 100% preparado fisicamente para atuar todas as partidas durante a semana. Então, nos jogos importantes, como a gente vai ter agora contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana, muito provavelmente o Fábio Santos vai ser titular desse Corinthians, que deve ter uma provável... Eu jogaria com o Caetano. Caetano de... 3 zagueiros. 3 zagueiros, boto o Caetano do lado esquerdo, facilito na marcação, facilito na saída de bola pros dois volantes e coloco o Caetano pra jogar, porque o Fábio Santos não tem condições físicas pra aguentar uns 3 jogos contra o Fortaleza. E ele já falou isso, não é nenhuma opinião, né, craque? Ele mesmo falou assim, eu não aguento atuar 2 vezes na mesma semana, eu preciso ter uma semana de descanso pra voltar bem. É um jogador que tá com 37 anos e que o próprio já disse que deve estar com 99% de certeza de se aposentar ainda no fim dessa temporada. Uma provável escalação do Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Aí você deve ter Gabriel Moscardo, Juan Oliveira e Renato Augusto, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Provável escalação do Me conta então das negociações que aconteceram aí.
A última foi do Moscardo. do Moscardo, que não saiu, que foi 20 milhões que pediram, do Willian que é 30, e os outros que saíram, já tá tudo certo? Tá tudo certo. Inclusive, isso foi discussão ontem à noite no Conselho Deliberativo do clube. O presidente Duílio Monteiro Alves esteve lá dando algumas explicações a alguns conselheiros. Uma reunião que estava marcada justamente para ainda no início, aliás, fim do mês passado, só que acabou sendo remarcada por causa daquele acidente que teve de ônibus com torcedores do Corinthians. Foi realizada ontem e o presidente Duílio Monteiro Alves disse que recebeu uma proposta de 20 milhões de libras esterlinas pelo Gabriel Moscardo, mas que recusou essa proposta de um time inglês. Ele disse um time inglês, mas obviamente a informação que a gente tem é do Chelsea. O Chelsea chegou com a proposta na mesa pelo Gabriel Moscardo, jogador de 17 anos, e que só deixaria o Corinthians no ano que vem. Então o Corinthians tem tudo isso. Sobre venda de jogadores... E o Biro? O Biro, ainda pelo menos a informação que eu tenho é que ele chegou a ter uma sondagem. Não, a proposta de 6 milhões. Isso, a proposta de 6 milhões, mas acabou não sendo concretizada no momento. Ele fica no Corinthians. É um jogador que o Luxemburgo gosta bastante, é um atleta que o Luxemburgo tem utilizado muito nos jogos, portanto é um jogador que fica nesse Meu Deus, imagina se eu jogasse hoje aí. Se os caras gostam do Biro, irmão. Quantos gols ele tem no Corinthians, você sabe? Como profissional nenhum ainda. Nenhum. Cara, o cara é menino. Tem 19 anos. Não tem um gol. Um gol. É o fim. Você gosta do Biro, Paulo do Vale e Gustavo Soler? É óbvio que avaliando o jogador apenas, até hoje, cara, eu fico até impressionado como o Lucha... Não é possível, cara. Tendo até outras opções que já despontaram, né? O próprio Mosquito, Matheus Wesley, Araújo. dá menos oportunidade. E o Biro, desde a época da Copa São Paulo, eu acho que ele demorou muito pra desabrochar. Pra você, Gustavo Soler. Tô tentando até lembrar, mas se eu não me engano foi em 2020 ou 2021 que Palmeiras e Corinthians decidiram uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Biro era, né, a grande atração do time do Corinthians e... Cabelo, né? Não vai... Acho que é um menino que ainda não conseguiu atingir seu ápice no profissional. Qual foi o último jogo que vocês assistiram do Corinthians e que ele fez uma grande jogada pra gol? Pra gol. Você acertou o jogador ainda que tá discreto no time profissional, né? Encontra muita dificuldade. Meu Deus. O que mais? Então, aliás, hoje o Corinthians que a gente conheceu como vai ser a terceira camisa, que tem sido uma polêmica nas redes sociais, Bonito. porque é camisa amarela. Houve quem gostasse, houve quem não gostasse. As diretas já, né? Isso, em homenagem às diretas já, democracia corintiana, que na época, inclusive no Vale do Anhangabaú, onde foi feita uma sessão de fotos por lá com alguns jogadores do Corinthians, e ela faz menção justamente a quando o Sócrates, Casagrande, outras personagens, Vladimir, dessa democracia corintiana, tiravam fotos e estavam por lá com a camisa amarela. Sei não, teve gente que não gostou. Gente que Mas não gostou por causa da história ou não gostou por causa do design? Teve gente. É essa questão, né? Porque Só pra deixar bem claro pro torcedor corintiano mais jovem da internet, a camisa do Corinthians nunca foi branca. Ela era bege. Era essa cor aí. Verdade, era bege. Era bege. E como não tinha dinheiro pra lavar, pagar as lavadeiras, que ela ficava branca, se deixou que ela permanecesse branca. Mas o Corinthians já teve camisa bege em homenagem às suas origens. Qual o problema? E outra coisa, não gostar tem como o Paulo do Vale. Mas não gostou porque é direta já ou não gostou porque é feia? Porque as duas camisas que mais venderam, Corinthians e Palmeiras, vocês sabem qual? Direta já. Não, de Palmeiras e Corinthians. De 90, talvez? Não. A camisa que mais vendeu do Corinthians, a terceira, eu tô falando. A terceira. Do Palmeiras foi a verde-limão da época do Valdívia. O Corinthians foi a roxa. E do Corinthians foi aquela roxa, né? Da que tem um dragão. Ah, não, do dragão não. Preto e roxo. Mas vermelho. Bordeaux, Vermelho e né? Mas preto. Bordeaux. E Foi a preto. que mais vendeu. E é feio, Às hein? vezes. Respeitosamente Então, é esquisitinha, né? mas às vezes, você pegando a camisa é uma coisa. Na televisão é outro, na foto é outra, entendeu? Eu, particularmente, sempre gostei de todas as terceiras camisas que são feitas. Independentemente se ela é bonita ou não. É uma coisa legal pra se guardar. E a terceira camisa é pra ser diferente Não mesmo, é? né? Essa é a Não é- terceira camisa. É a terceira camisa. Se é a terceira, não é a primeira. E não é a segunda. É a terceira, porra. Não é pra ser mais bonito que a primeira. Não é pra ser mais bonito que a segunda. Agora, o motivo
Se foi da direta já, pra mim é excepcional, que é a democracia, sensacional. E cada um que faça a sua. E aqueles que não gostaram, não compra. Ué, não é verdade? Compra branco ou a preta, né? Compra branco e a preta, 162. Sabe por que é a preta? Ou compra a vermelha do Cássio, né? E Qualquer isso, coisa. sabe por que é a preta? Em 1917, o Corinthians só jogava com a branca. E aí, em relação aos negros, que eles não eram chamados para jogar, o Corinthians foi democraticamente e fez a camisa preta e branca em relação aos negros. Por isso que só veio sair em 1917. Segura essa aí pra você. Mais uma. Só um detalhe. Mais uma pra você, Pedro Ramiro. O lançamento foi no Vale do Anhangabaú, por conta também do comício das diretas já à época. E só ontem o Casares foi no Roda Viva e ele foi perguntado a respeito do novo material esportivo do São Paulo. E ele falou o seguinte, ele falou que a Adidas, não citou o nome, é uma grande empresa, mas que nunca existiu uma sintonia da Adidas tratar o São Paulo como uma prioridade, porque a Adidas tem outras marcas. O São Paulo tá fechando com a New Balance, que será exclusiva do Naquele São Paulo tênis, no Balance, Brasil, que é o isso. famoso lá? NB. NB? É isso. Tênis é bonito. E o que o São Paulo quer é justamente isso. E que o Corinthians sempre teve com a Nike. A parceria Nike Corinthians, ela é uma das mais longevas e que deu certo do É o único futebol. time da Série A que tem Nike. Isso, e desde 2002, se eu não tô enganado, ou 2001. E a Nike fez questão de sair de Flamengo, de um monte de time e ficar só com o Corinthians. Exatamente. Por essa relação. E só lançando coisa exclusiva, só lançando esses Pô, uniformes. você já viu os uniformes da Nike? Só que é muito caro, né, gente? Caro. Ah, É muito hoje caro, todos são, tudo né? bem. Mas é lindo, hein? Os uniformes. O Canóbio, o menino do Atlético Paranaense, acabou de fazer gol pela seleção do Uruguai. 1x0 Uruguai contra o Equador. Então, o que mais, meu querido Pedro Ramiro, pra gente terminar o Corinthians, né? Vamos lá, então pra resumir pro torcedor que nos acompanha, o Corinthians faz de manhã o último treino, depois viaja a Fortaleza pra pegar o time do Leão, do PC. Você já foi pra Fortaleza? Nunca fui, craque. Você já foi? E não vai também. E também não vai tão cedo. Depois que você falou que o Fortaleza é o vovô, já foi pra Fortaleza? Não. Já. Passear. Eu fui no Beach Park quando eu tinha 2 meses de idade. Então você não foi? Tive uma baita de uma diarreia no avião e o pessoal ficou foi? bem chateado Já com os fui, meus já. pais. É do mais, né? Ô, Fortaleza é um lugar incrível. O Nordeste é o Brasil. O Nordeste representa o povo brasileiro. O Nordeste é que fez e que faz esse país aqui se mover. E eu fico muito feliz do Fortaleza estar tão bem. Não vou torcer pro Fortaleza, né, contra o Corinthians, mas sou sócio torcedor do Fortaleza, que ganhei do Marcelo Paz. Marcelo Paz, o presidente, pelo Guilherme. Eu sou sócio torcedor do Fortaleza com muito orgulho, tá bom? E é o Leão do Psi. O outro é o Vovô. Que, por sinal, 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Vamos pro break? Vozão que tem Bruno Camarão como seu torcedor. Exatamente, ele que morou lá, mas ele é Corinthians. Muito. Muito. E a gente já volta. É muito, né?